HCTR11, um fundo imobiliário grande despencando, um dos maiores da bolsa caindo. O que fazer agora? Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem, meus investidores, então indo direto aqui para o gráfico, o que aconteceu com o HCTR? A gente vê que ele veio variando ali entre 126, 118, os últimos 6 meses vendido assim. E nos últimos dias o que aconteceu? Ele saiu de 120, despencou. Caiu 12,36%, o que não é nem um pouco comum para um fundo imobiliário cair tanto assim em poucos dias. E eu acho que só não caiu mais porque aconteceu de ser sexta-feira santa, feriado, e não abrir a bolsa, né? Porque senão o negócio ia continuar caindo e talvez segunda-feira continue caindo. Ou talvez é uma amenizada, né? Porque a galera come bastante ovo de Páscoa, dá uma relaxada. Mas vamos usar isso aqui para poder aprender um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário, tá? Então, por exemplo, se eu for abrir um pouco mais esse gráfico, eu vou ver aqui que há um ano atrás ele chegou a valer 147. Vamos abrir há 5 anos. Ele teve um pico ali, começou em 2021, em 160. Tem um outro bom site que a gente pode ver, que é esse Funds Explorer. Vamos fazer a mesma coisa aqui, abrir no máximo dele. Ó, a cotação ali chegou em quase R$160, certo? Quando que foi isso aqui? Dia 3/2/2021. Se eu descer um pouco aqui e olhar aqui dia 3/2/2021, 2021, fevereiro de 2021. Não, isso daqui é dividend yield, mais para baixo, valor patrimonial, aqui. Em fevereiro de 2021, isso. Olha quanto que era o valor patrimonial por cota. Cada cota dele deveria valer 117, mas tinha gente comprando e gente vendendo a 160. Veja que o valor patrimonial da cota sempre foi mais ou menos isso. Sempre foi ali mais ou menos próximo de 120, 115. Começou em 108 e foi até 120. Foi subindo um pouquinho, né? Então, quem comprou em fevereiro e pagou esse valor aqui de R$160, cara, o cara pagou muito caro. Lembra o indicador do P sobre VP? Aqui, ó. O indicador do P sobre VP? Que ele mostra o quão caro ou quão barato está uma cota do fundo. Quem comprou lá pagou em 1,6, 60% de ágio. 60% de ágio quer dizer que está 60% acima do valor de mercado dele, né? Do quanto deveria valer, não o valor do mercado. O valor do mercado era 160, mas do quanto deveria valer. E agora ele está em 0,88. Então ele está mais barato do que o valor que ele é devido. E muito rapidamente, o que é o HCTR para quem não conhece, tá? Ele é um dos maiores fundos da Bolsa, é um fundo híbrido, então ele trabalha tanto quanto fazer compras de CRI, recebíveis, papel, né? Quanto adquirir outros fundos. E se a gente rodar aqui um pouco para baixo, eu consigo ver o tamanho desse fundo, ele é imenso. Veja, o valor patrimonial dele tem 2,4 bilhões de reais, é o quanto vale todo o fundo, então é muito dinheiro, um dos maiores. E ele também é considerado um FII High Yield. O que é isso, um High Yield? A gente tem algumas classificações que você não vai achar em nenhum lugar dizendo esse fundo é tal coisa, mas são classificações que usualmente colocam no mercado. Por exemplo, um fundo High Yield é um que procura altos dividendos. Ele busca um alto dividend yield, por isso o nome High Yield. Como é que ele consegue isso? Para ter maior rendimento, ele tem maior risco. Então ele se coloca em posições entra em operações de mais risco para poder ter maior rentabilidade e com isso conseguir ter um dividendo maior. Dividendo não, né? Rendimento maior. A gente tem fundo também high grade, que são fundos que focam em imóveis de alto padrão. Tem fundos middle risks, que são de risco médio, né? E por aí assim, por aí vai. Mas ele é um high yield, então tem isso em cabeça. Ele vai pegar as operações de maior risco para buscar maior rentabilidade. Tá, e o que esse fundo tem de problema? Um dos principais problemas que ele está apresentando agora é que ele não está entregando mais aquela rentabilidade tão atrativa que deveria ser de um high yield, certo? Então isso está ficando um pouquinho feio para o fundo. Qual que é o outro problema? A gestão desse fundo não é muito transparente. Então eles não dão muita satisfação, não costumam fazer muita explicação do que está acontecendo, os relatórios gerenciais são mais simples. E tem mais alguns probleminhas também que a gente vai dar uma olhada agora, olhando o relatório gerencial juntos, beleza? Então aqui eu tenho o relatório gerencial aberto. Qual que é o primeiro problema que a gente tem? Se eu começar a folhear essas páginas e olhar o relatório gerencial do HCTR, eu chego na parte aqui, ó. Como é que está toda a parte de receita, caixa dele. Então você tem o quanto o fundo gerou, certo? Deixa eu dar mais um zoomzinho.
ficou bom. Você tem o quanto o fundo gerou, as receitas de FII, paraná, paraná. E lá no final, você tem o quanto, o que foi de resultado, o que foi para reserva de lucros e o quanto foi de distribuição. Então veja que aqui, que mês é esse? Setembro, ele gerou 710 mil, daí outubro 911, assim foi indo. Em janeiro, ele começou a tirar dinheiro do caixa dele para poder ajudar a fazer pagamento dos proventos. Então aqui ele tirou 348 mil, aqui ele tirou 1 milhão e 400. Então isso não é muito bom, né? O fundo não está gerando dinheiro, ele está pegando dinheiro do caixa para poder distribuir. Então, dando uma de advogado do diabo aqui, vamos olhar um negócio um pouquinho diferente, tá? Vamos olhar se 6 meses ele gerou no primeiro mês 710 mil, mais 911 mil, mais 230 ali em novembro, e mais 1 milhão 883 mil em dezembro. Isso deu 3 milhões e 700, beleza? Então, ele precisou comer ali 348 mil, e depois comeu mais 1 milhão 420 mil. Ou seja, mesmo aqui, ele ainda está com uma geração positiva. Claro, não é legal ele ficar comendo caixa para ajudar a distribuir dividendo, né? Mas dá para ver que não é um fim do mundo. Ele tem caixa para fazer isso. E outra coisa, lembra que eu falei que o patrimônio total do fundo é 2.400 bilhões? É bastante dinheiro, né? Se a gente rodar um pouco aqui para baixo, também no relatório gerencial, cadê? Ali, ó, 4,2% é caixa. Então, de tudo que ele tem, 4,2% é caixa, certo? Se ele tem 2.400 milhões, e isso daqui, vezes 0,42, 4,2% é caixa, ele tem 100 milhões em caixa, certo? 100 milhões. Aqui, ele usou... Quanto ele usou? 1 milhão e 400. Ele usou 1 milhão e 400 para poder ajudar a pagar provento. Ainda tem bastante caixa para queimar, né? E só nesses 6 meses a geração de caixa está positiva. Então, não preocupa tanto. Mas é um ponto de atenção. Então, além disso, tem a outra polêmica do fundo, que é o circuito de compras, que está tendo uma investigação, uma CPI, é um imóvel lá no centro de São Paulo, no Brás, que tem uma série de escândalos em cima desse negócio. E está aqui, ele tem um empréstimo de CRI para o circuito de compra, certo? De 3,73% mais 0,42%. Então, vamos somar de volta os dois, 3,73% mais 0, então são 4,15% do patrimônio total do fundo que está em empréstimo nesse CRI, beleza? Vamos guardar esse número. E além disso, como eu falei para vocês, ele é um híbrido, ele também tem fundos. Vamos ver que tipo de fundo que ele tem. Ele tem esse fundo aqui, ó, XBXO11. O que é esse fundo? Ele é um fundo fechado, você não consegue comprar ele em bolsa. Então só investidor institucional e outros fundos conseguem comprar. E o que é esse fundo XBXO? De novo, se a gente descer um pouco mais para baixo, ele vai aparecer. Cadê? Não, CRIs ainda. Mais para baixo. Você vai ver que ele também é o circuito de compras. Ele é o fundo que criou o circuito de compras. Caramba, cadê isso? Aqui, ó. XBXO11. Ele é o Shopping Centro Popular, Feira da Madrugada, que é o circuito de compras no Brás, que eu acabei de falar para vocês. E ele tem mais 9,3% ali, certo? Então, vamos voltar àquele... Veja, isso daqui não tá legal, não tá bom para o fundo, mas como a gente disse agora há pouco, ele é um fundo de alto risco. Então, é esperado que ele invista em coisas que têm risco. Agora, voltando, ele tinha 4,15 mais 9,3%, 4,15 de empréstimo mais 9,3, ele tem um total de 13,45% do fundo está direto ou indiretamente envolvido nesse circuito de compra, certo? Agora, o que acontece? O circuito de compras, querendo ou não, ele está lá, esse imóvel aqui, ele existe lá no centro de São Paulo e vem pagando os proventos, dentre trancos e barrancos, alguma coisa pagando menos do que deveria. Aí a mesma coisa para o CRI, que financiou esse imóvel, certo? Agora, a gente viu que dá 13%. A cotação que fechou isso daqui na sexta foi 105,80, que dá 12% abaixo do valor patrimonial. Ou seja,
Por mais que o circuito de compras dê um default, o que é dar um default? Deu calote e não vai pagar o empréstimo de CRI para o circuito de compras. E o imóvel, sei lá, seja tomado, exploda, deixe de existir, alguma coisa assim, e perca totalmente o investimento, o preço que está ele agora é quase o preço disso acontecer. E não é isso que está se mostrando. Claro, eu não quero aqui dizer que esse fundo você tem que fechar o olho e ir nele sem medo. É um fundo de risco, é um high yield, certo? Que não está performando tão bem quanto um high yield, mas é só para poder mostrar um pouco como é que estão as coisas, porque tem muita gente só dizendo, tá ruim, vende, desespero. Então essa é uma informação relevante. Agora, uma coisa que é interessante, isso daqui não mudou uma semana atrás, que foi quando começou a cair a cota. Isso daqui faz meses que está assim. Isso daqui está assim desde a metade de 2021. Então, por que só agora caiu? Por que em questão de uma semana, um pouquinho mais de uma semana ali, caiu de 120 para 105 e talvez caia mais? É aí que vem o pulo do gato. Vem uma teoria da conspiração, se é que dá para dizer assim, ou alguma coisa que é estranha. É no mínimo estranho. Assim como é estranho o fundo emprestar para ele mesmo, já que ele é dono faz parte, né, societária do grupo que está montando esse empreendimento e também emprestou para o grupo, então ele está emprestando para ele mesmo, isso é bem estranho. Mas, assim como é estranho isso, também é estranho esse movimento. O que aconteceu? O fundo lançou que ele vai fazer mais uma oferta pública de cotas, então 13ª emissão. O que é isso? Ele vai mandar uma oferta para aumentar o capital dele. Então ele hoje tem os 2,4 bilhões sobre gestão, ele quer ter mais dinheiro que ele vai captar no mercado para alocar em outros lugares e para poder lucrar mais com isso. Então ele abre a oferta para o mercado e diz, estou querendo captar mais dinheiro, quem está afim de entrar nessa? E daí os investidores, tipo eu e você, vão lá e dizem, não, eu quero tantas cotas, eu quero colocar 2 mil, eu quero colocar 1.000, eu quero colocar 100 mil, e assim vai. E isso daqui é uma coisa que ele precisa fazer com a assessoria de uma instituição financeira. O fundo não faz sozinho isso, ele precisa de uma instituição financeira para poder auxiliar e intermediar esse negócio. E como isso daqui não é uma ONG, todo mundo ganha um pouco de dinheiro com isso. Essa instituição também vai cobrar. E veja, é o 7º maior fundo do Brasil, acho que é o 7º, ou está entre os maiores. Isso daqui é uma coisa que dá muito dinheiro. De toda a captação, um percentual vai para essa instituição financeira. E como o fundo está tentando juntar mais dinheiro, a gente está falando de muita grana aqui, certo? Então, essa instituição financeira ela acaba tendo um lucro de 5, 10, 15, 20 milhões de reais. Varia de acordo com como é que foi a aderência dessa oferta no mercado. E o que está aqui no pulo do gato? Presta atenção nisso. Eles estavam querendo mudar a instituição parceira para fazer essas emissões. E a XP queria ser a parceira, justamente porque dá muita grana. Mas eles não foram com a XP. E se eu descer um pouco aqui procurando, você vai ver que a parceria é do Banco BTG. Ou seja, essa grana, esse percentual alto de comissão, ele não vai mais para a XP, ele vai para o Banco BTG, que é o coordenador líder dessa emissão da HCTR. E em cima disso, o fluxo de venda que veio da XP foi muito maior do que o normal. Então muita gente vendendo. E muito relato acontecendo de pessoas que receberam ligações de seus assessores de investimento da XP dizendo, recomendação vendeu a HCTR, ele não é mais um fundo bom, você tem que vender. A partir de agora ele deixou de ser um fundo bom. Então, pode ser que não seja isso, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser outra coisa, né? Mas é fato que pode ser que esteja acontecendo uma manipulação de mercado, um conflito de interesse aí dos grandes. Mas isso daí são suposições, né? São teorias, são coisas que são possíveis ou não, mas o que eu queria mostrar aqui é os dois lados da moeda, as possibilidades, certo? E como tio Buffett, uma das máximas dele, né, que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Quando que uma cotação de um negócio bom fica barata? Nunca, né? Se uma cotação caiu, principalmente em fundo imobiliário, que é fácil você ver isso pelo PVP, no caso de agora está 0,88, alguma coisa está acontecendo. Se está tudo certinho, ele está pagando dividendo bem, tá
de vento em popa, nunca que a cotação fica tão baixa. Tanto que o contrário também é verdade. Tira uma grande lição disso, né? A primeira lição é que quem comprou lá atrás pagou R$160 quando o valor patrimonial era 120 e fez um ágio imenso em cima disso, o valor da cota tende a voltar para o valor patrimonial. E foi isso que aconteceu. Então, quem comprou lá perdeu muito dinheiro. Será que quem comprar agora, que o valor da cota está abaixo do valor patrimonial, consideravelmente abaixo, e por mais que assim, o principal escândalo ali, que é o circuito de compra, se exploda, que não é o caso que eu acho que vai acontecer, ainda está no 0 a 0, será que vai tirar lucro? Não sei. O que eu vou fazer? Eu sou cotista desse fundo, tenho algumas cotas lá. Se eu não fosse cotista, eu provavelmente compraria um pouco. Mas como eu já tenho uma considerável posição nele, eu vou ficar parado e aguardar. O que as pessoas esperam investindo em fundo imobiliário, principalmente de papel, é ter uma rentabilidade e uma segurança, né? Toda essa manipulação de mercado, essas faltas de informação, eu acho que o HCTR não é um fundo que está deixando muito confortável na hora de você dormir com cotas dele. Então, talvez eu venda mais para frente? Talvez. Agora, não. Porque a minha opinião, né? E aí acho muito importante frisar esse ponto. Essa é a minha opinião, a tua pode ser diferente. Mas na minha opinião, isso daqui tem a ver sim, com um pouco de manipulação de mercado, com medo da situação atual. E eu acho que ele provavelmente vai retornar ao valor patrimonial, assim como estava a R$160, retornou ao valor patrimonial. Daí talvez valia a venda, mas agora com certeza eu não faria isso. E se eu não tivesse, eu compraria talvez até um pouco. Mas, como dito antes, é um fundo de risco, né? É um fundo high yield de risco, mas que parece estar numa oportunidade, né? Daí, fez sentido? E você, tem cota do fundo? O que você vai fazer? Talvez quando você vê esse vídeo aqui já tenha passado esse turbilhão e aí ou numa dessas você vai dizer, cara, deu ruim mesmo, caiu um monte, ou, putz, que pena que eu não comprei nesse preço, né? Beleza, deixa aí nos comentários e um abraço, até o próximo.